Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Estamos aqui no canal Reino em Pauta, juntinhos para continuar a nossa série refletindo sobre o tema a realidade da nova vida em Cristo. Glória a Deus por Cristo, glória a Deus pela vida e glória a Deus pela realidade, a revelação dessa vida em nosso interior. Queridos, ainda estou no capítulo 4 de Efésios e agora o versículo de número 12. Diz assim, que ele designou pastores, profetas, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um vento, pelas ondas, jogado para lá e para cá, como um vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Bom, queridos, aqui Paulo está trazendo um ensinamento muito profundo, muito glorioso, acerca da plenitude de Cristo, acerca desse governo que é crescente em nosso interior, né? O desejo de Deus é avançar nesse governo, em todo o nosso ser completo, para que possamos não mais ser menino. Ele está falando aqui, irmãos, que o desejo é que a gente chegue à maturidade. E o propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, o que uma criança faz? Uma criança é turrona, uma criança duvida, uma criança murmura, uma criança, amados, faz birra, né? Quantos crentes fazem birra com as coisas, né? Então nós precisamos atingir a maturidade, passar desse nível de imaturidade para o nível da maturação. Isso agrada muito o Senhor, é isso que o Senhor quer, esse é o plano de Deus, esse é o plano glorioso de Deus, no que diz respeito, amados irmãos, à realidade da nova vida. A nova vida em Cristo traz para nós um caminho, uma porta de maturação, né? E quanto mais nós vamos amadurecendo, irmãos, mais revelações nós vamos tendo. Porque você há de convir comigo que o imaturo, ele não tem abertura para novas revelações. O imaturo, ele tem abertura para questionamento, murmurações. O imaturo, ele é um observador das coisas, ele fica observando e questionando sob a sua observância. Quando que o maduro, não. O maduro, ele entende o plano e a visão de Deus. O maduro não questiona. O maduro, irmãos, ele olha, se ele não entende, ele vai orar. Ele vai falar com o Senhor. O maduro, ele está sempre acompanhando, né? Ele é bereano, ele tem a palavra na mão, ele tem a palavra dentro dele e ele conhece, ele é constituído da palavra. Então, é muito importante, irmãos. Outra coisa importante a falar, você sabe que os filhos maduros é que vão receber, amados irmãos, Cristo naquele dia do arrebatamento dos santos vencedores. Por quê? Porque aos filhos maduros ele tem uma recompensa, ele tem um galardão, ele tem algo para entregar para os filhos maduros. Então é muito importante nós atentarmos com diligência a nossa vida em relação à maturação, para saber em que nível estamos agindo. Qual é o nível que eu estou operando nesses dias da minha vida? Estou agindo na maturação, na maturidade, ou estou agindo na minha meninice? Todos nós ainda temos um menino dentro da gente. E esse menino, ele não pode ficar saindo, ele não pode ficar mostrando a cara. Ele precisa entender que ele tem que amadurecer. No reino de Deus é muito importante amadurecer. O amadurecimento significa que nós estamos prontos e preparados para receber a incorruptibilidade, para receber realmente o corpo glorioso, amados, para poder reinar com Cristo. Tá certo? Então, olha só para onde estamos indo com a palavra, né? Chegamos agora então à questão da maturidade. Aí diz assim, amados, o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor. Lembra que eu expliquei já hoje que esse amor é o governo do Senhor dentro de nós? Então, quem que é a verdade? Cristo.
Eu sigo essa verdade em amor, porque essa verdade me chamou e me batizou com amor, e agora então eu sigo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, irmãos, a única fonte de crescimento, de maturidade, de maturação é Cristo. Então, às vezes nós entendemos a maturidade de uma forma errada. Então, puxa, eu preciso amadurecer, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso não fazer mais isso, Gente, aí nós não estamos crescendo na cabeça. Aí nós estamos tentando crescer na nossa alma. Deixa eu explicar uma coisa para você. Maturação na alma não funciona. Não tem como você amadurecer na alma. A maturidade na alma é mentira. Entende? Porque hoje ela está assim, amanhã ela está diferente. Infelizmente a nossa alma, irmãos, ela é bipolar. A nossa alma é bipolar. Hoje ela está lá em cima, amanhã ela está lá embaixo. Então não existe maturação na alma, né? A alma tem que se converter, a alma tem que se render. Mas a Bíblia diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem que é o cabeça? Cristo. Então cresçamos em Cristo. Onde Ele habita? Dentro do nosso espírito. Cresçamos nele. Crescer em Cristo, irmãos, é ganhar realidade das coisas dele. Então é buscar essa realidade, né? É entender realmente aqui a realidade da nova vida. A nova vida em Cristo está relacionada a crescimento, a maturidade, tá? E até tem um versículo que fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, que vocação é essa? Né? Qual é o prêmio da vocação? O prêmio da vocação é exatamente o dia que estiver maduro para receber a incorruptibilidade, para receber o reino, para poder reinar. É algo lindo e maravilhoso. Então preste atenção no que Deus está falando nessa reflexão. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então crescer em Cristo é crescer nele. Aí fala assim, ó, Cristo, fala assim, ó, dele todo o corpo. Agora volta a falar no ajuste. Lembra do ajuste da primeira parte das reflexões? Dele todo o corpo. Então começa primeiro, dele todo o corpo. Então o corpo é dele, ele é o cabeça do corpo. Tá? Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que nós somos então? Auxiliadores. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha, aqui nós entendemos então que esse crescimento e essa edificação está 100% relacionado a Cristo em nós. Está relacionado à vida de Deus governante em nossa vida. Porque cresce-se a si mesmo. Se houver, então, essa comunhão plena, essa relação plena. Irmãos, o crescimento, ele é extremamente orgânico. O crescimento não é algo que o homem faz, mas é algo orgânico, é algo tremendo, né? Esse crescimento. Aleluia. Então, unido, ele edifica o quê? A si mesmo em amor. Então, o corpo que é dele é edificado. O corpo que é dele cresce. O corpo que é dele amadurece. Quem é o corpo dele? A igreja. Então, irmãos, não é difícil de entender isso. Mas ao mesmo tempo que não é difícil, parece ser difícil, né? Porque a gente olha na prática para o sistema religioso, para o sistema cristão, evangélico, tal, conforme você queira pensar e chamar, há uma dificuldade muito grande. Que o ser humano, irmãos, ele ouve vozes, N vozes, e ele segue essas vozes. E isso é um problema muito sério, né? Traz uma dificuldade para a mente humana, divide a mente humana, mas nós temos a palavra. A palavra, irmãos, é o eixo, a palavra é a revelação, a palavra é o próprio Cristo. A palavra é realmente a coluna, o baluarte, é realmente a pedra de esquina, né? A pedra angular. Então que o Senhor possa dar entendimento profundo para cada um de nós, entender e compreender como estamos sendo geridos pela revelação dessa palavra. Como estamos sendo levados pelo Espírito de revelação nessa palavra. Então, abra bem o seu coração para compreender isso na profundidade. E você vai ver que vai ser tremendo, irmãos.
né? No entendimento desse daqui, ó, você vai ver que o corpo de Cristo, que é a igreja, edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, esse mecanismo santo e orgânico da igreja, irmãos, visa o crescimento da própria igreja, visa a edificação da igreja. Então, a igreja, ela não cresce, irmãos, através do homem. Ela cresce através de Deus no homem, né? Eu volto a falar, não é o ter, é o ser. Não é o ter membros na igreja, é o ser igreja, é o ser membro da igreja, é o ser membro do corpo de Cristo, é o entendimento profundo disso, é a revelação profunda disso, é o mover profundo disso que nos leva a essa visão. E então, partindo desse entendimento, você fica livre no espírito para ter grandes revelações voltadas a esse quesito. Tá certo, queridos? Vamos orar e agradecer o Senhor por mais essa reflexão. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o Senhor. Fica conosco, abençoe-nos grandemente, sustenta, supre, abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.